tarde, professor. Muito obrigada por atender o nosso chamado, viu? Boa tarde. Eu tive que entrar pelo celular porque, por alguma razão, o notebook não estava conseguindo. Ah, mas não tem problema, nós estamos lhe vendo bem e lhe ouvindo bem. Professor Okay. José Luiz, eu estava aqui falando antes de tu entrar sobre. Eu quero começar contigo por aí, que eu já vi falas tuas nesse sentido, mas eu quero que a gente converse aqui com os espectadores do DCM sobre esse projeto que o governo Lula apresenta de reindustrialização do país. Na sua opinião, qual o impacto desse processo e por que, e se tu concordas com ele, né, com esse projeto de reindustrialização do país, e qual a necessidade desse processo de reindustrialização do país? Bom, boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né, para estar aqui hoje falando com vocês. Tá? Bom, essa questão da reindustrialização é um tema que eu tenho trabalhado nele desde 2006, né, quando eu era professor na Universidade Federal do Paraná, né, e eu escrevi com o então presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, tá, um documento cujo título era Desindustrialização, a Crônica da Servidão Consentida, tá, em que, em 2006, nós já alertávamos de que o processo de desindustrialização que nós já havíamos identificado naquela época na economia brasileira iria levar a uma progressiva redução da taxa potencial de crescimento da economia brasileira, né, e, por sua vez, também isso teria impacto na geração de renda e de emprego, né, na medida que a indústria é o setor da atividade econômica que paga os melhores salários, né, na medida que ela encolhe, os bons empregos desaparecem. Né? Por isso, por exemplo, que quando a gente olha o perfil, né, de alunos de curso superior, muita gente se inscreve para direito e administração de empresas e pouca gente se inscreve para engenharia. Quer dizer, os empregos, as carreiras mais técnicas, não é que não sejam atrativas para as pessoas, é que não tem demanda pelos empregos, né, de engenharia, porque as pessoas, são engenheiros, vão ter que trabalhar na indústria, não vai trabalhar no McDonald's, ou não vai trabalhar num escritório de advocacia. Né? Então, a gente já alertava isso. Em 2010, eu escrevi um artigo com a professora Carmen Feijó da UF, que foi publicado na Revista de Economia Política, em que a gente faz uma análise dos conceitos de desindustrialização, dos efeitos da desindustrialização. Bom, e é um tema que eu estou participando do debate público, posso dizer aí, há pelo menos 15 anos. Tá? Então, eu sei que na época, quando a gente começou a colocar esse debate, muita gente dizia, né, que a economia brasileira não estava se desindustrializando, né? Muitos economistas ortodoxos. Bom, e hoje está aí o resultado. Eu até gostaria de estar errado, tá? Mas o fato é que a economia brasileira se desindustrializou, né? Isso teve um efeito perverso sobre o mercado de trabalho. Quer dizer, a uberização do mercado de trabalho é consequência do processo de desindustrialização, e na medida que você tem, né, uma piora no perfil do emprego, a classe média vai encolhendo, e com isso, isso tem efeitos políticos. Na verdade, o encolhimento da classe média é o campo fértil para as ideias extremistas, sejam de esquerda ou de direita, que no caso do Brasil foi da direita. Ou seja, o fenômeno Bolsonaro, ele é a decorrência política direta da desindustrialização. Professor, a desindustrialização também tem, dentro disso que tu traz, tem um impacto direto, então, nessa questão da classe trabalhadora, porque hoje, quando se fala sobre isso, se desafia a esquerda, por exemplo, na mobilização social, na organização dos trabalhadores, sempre se usa isso, mas a gente precisa agora olhar essa nova classe trabalhadora. Mas essa nova classe trabalhadora, ela também pode ser reorganizada a partir de um processo
pesado de industrialização do país, né? Porque esses trabalhadores vão vir por um trabalho formal, vão se entender como classe novamente. E também eu gostaria de lhe ouvir sobre a questão do papel, do impacto da reindustrialização e se tem algum vínculo com a questão dos sindicatos também, de alguma forma, com o fortalecimento dos sindicatos. Então, na verdade, o que se chama de nova classe trabalhadora é na verdade, um conjunto de pessoas que está trabalhando em empregos informais ou autoempregados. No meu tempo, quando eu estava fazendo curso de economia, a gente chamava isso de bico. Tá? Agora que se criou uma gourmetização em torno dessas profissões, em que você chama empreendedorismo. O sujeito é empreendedor. Empreendedor aqui eu moro na 312 em Brasília, tem um lava-jato aqui, né? Bastante precário, mas ele é bom, é muito conveniente, perto da minha casa, eu mando lavar o meu carro ali, né? Mas basicamente, é o dono do lava-jato, assistente, um aparelhinho para jogar água, né? Isso é o empreendedor, né? Como também tem vários food trucks, né? Que antigamente era a carrocinha do cachorro-quente, agora está um pouquinho melhor, tal, mas, ou seja, você está gourmetizando o subemprego, né? Então, essas pessoas, elas não se reconhecem como classe porque elas fazem coisas diferentes, não trabalham no mesmo local de trabalho, né? Não tem a coisa da fábrica, né? De reunir os trabalhadores fisicamente no mesmo lugar e haver uma clara distinção entre capital e trabalho. Quer dizer, o dono do food truck acha que ele é um empresário, entendeu? Então, quando ele não é, quer dizer, se ele ficar doente, ele não vai poder trabalhar, e aí, enfim, porque não tem cobertura de previdência social, etc, etc. Bom, já a questão dos sindicatos, quer dizer, se você não tem indústria forte, é lógico que os sindicatos também não vão ser fortes, né? Então, quer dizer, todos esses processos, eles estão conectados. Professor, eu gostaria também de aproveitar a sua presença para a gente ampliar aqui a nossa conversa sobre as questões econômicas do governo Lula. O governo fechou com um déficit agora, né, de 2023, por conta de pagamentos de precatório, houve um grande auê em torno disso, e o ministro da Economia tem dito que isso é um resquício do que foi o governo anterior. Eu gostaria que o senhor pudesse elucidar aqui para nós o que significa esse déficit e se o senhor acha que a política econômica do governo Lula está indo numa direção correta. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de déficit, a grande imprensa tende só a olhar, isso já faz muitos anos, né, de agora, apenas o déficit primário, que é o déficit do governo, excluindo o pagamento de juros. Tá? Na verdade, se construiu um imenso tabu na sociedade brasileira que ninguém discute a despesa com o pagamento de juros da dívida. Quer dizer, toda vez que o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele está aumentando a despesa do governo. O juro é despesa do governo e é renda de alguém. Quer dizer, assim, parece que no Brasil, né, o juro é uma espécie de entidade fantasmagórica que ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe para onde vai, etc. Tá? Então, quer dizer, eu acho que a discussão correta deveria ser no déficit nominal, que inclui o pagamento de juros, e não o déficit primário. Porque se você tem uma conta, né, que foi a conta de juros, que em 2023 foi da ordem de 700 bilhões de reais, e você quer discutir ajuste fiscal deixando de fora uma conta de 700 bilhões de reais, aí realmente fica complicado. Tá? Quer dizer, você precisa, o Brasil, por tamanho da dívida do Brasil, isso é importante chamar atenção. As pessoas, via de regra, os economistas do mercado financeiro, a grande mídia, etc., diz que os juros no Brasil são altos porque a dívida é alta. Isso não é verdade. Quando você olha a relação dívida pública-PIB do Brasil e os juros como proporção do PIB, a anomalia não é a dívida como proporção do PIB, são os juros como proporção do PIB. Quer dizer, a Espanha, que tem
uma relação dívida pública-PIB de 120% do PIB, enquanto a nossa não chega a 80%, ela paga menos da metade dos juros. Ela paga 2 a 2,5% do PIB de juros. Nós estamos pagando 6, 7%. Tá? Então, assim, se a gente quer, de fato, discutir ajuste fiscal, não faz o menor sentido você deixar o principal componente do gasto público, porque juro é gasto, tá? Ah, é gasto obrigatório, sim, é da mesma maneira como a Previdência Social é. Tá? Mas você discute a reforma da Previdência, mas não discute reduzir juros. Certo? Tá? Então, não faz muito sentido. Bom, feito esse esclarecimento, então, o que se discute no Brasil é apenas uma parte do déficit do governo, que é o déficit primário. Se esquece a parte de juros. Bom, o déficit primário é a diferença entre o que o governo arrecada, né, a União, no caso, e o que a União gasta, né, em todas as rubricas, que não sejam financeiras. Então, aí está o gasto previdenciário, né? Aí está o gasto com servidores públicos, aí está o gasto de transferências para estados e municípios, tá? Isso também tem que ser feito, tá? Isso reduz a receita líquida do governo. Tem o gasto tributário. O gasto tributário na verdade, aquilo que o governo deixa de arrecadar por conta de subsídios fiscais que foi concedendo ao longo do tempo, tá? Então, você tem todos esses elementos aí na conta do resultado primário. Bom, desde 2015, a economia brasileira tem exibido déficit primário, né? E isso levou a um aumento do patamar da dívida pública, né? A da dívida bruta, que antes rodava em torno de 55% do PIB, para algo como 75% do PIB, 78%, para ser mais exato agora. Né? Bom, parte desse aumento ocorreu durante o período da pandemia, por conta do auxílio emergencial, coisa que era absolutamente necessária se a gente não quisesse produzir campos de extermínio em larga escala no Brasil. Tá? Bom, mas eu lembro que em 2020, né, muitos economistas que são constantemente ouvidos pela grande mídia vieram novamente com as trombetas do apocalipse, dizendo que a dívida iria chegar a 100% do PIB, que era necessário fazer um ajuste fiscal a forceps, etc, etc, etc. Bom, o fato é que isso não aconteceu, né? E, na verdade, o teto de gastos, o sacrossanto teto de gastos, que finalmente foi derrubado na PEC da transição, na verdade, o Bolsonaro e Guedes já estavam fazendo vários furos no teto há muito tempo. Tá? Então, assim, o percentual de despesas da União que estava fora do teto de gastos foi aumentando ao longo do tempo. Quer dizer, o teto já não valia para nada, ele já tinha deixado de existir, de ser funcional do ponto de vista daquilo que ele foi criado durante o governo Bolsonaro. Né? E o compromisso do governo Lula foi, não, a gente vai acabar com o teto de gastos, como de fato acabou, substituiu-se pelo arcabouço fiscal do Haddad, que não está na Constituição, é infraconstitucional, é algo que pode ser mudado facilmente, tá? Caso se observe que é necessário fazer algum tipo de mudança. Não? E sobre, já que o senhor tomou esse golinho de água ou de café que o senhor está tomando, já sobre essa questão do arcabouço fiscal, alguns economistas também da esquerda, assim pode-se dizer, do campo progressista, fizeram questionamentos em relação ao arcabouço fiscal e disseram que era apenas uma mudança de roupagem em relação ao teto de gastos. O senhor concorda com isso? Isso é uma tremenda injustiça com Fernando Haddad. Tá? Veja bem, eu tenho minhas discordâncias com respeito ao teto de gastos. Inclusive, eu já escrevi sobre isso e já disse para o ministro. Tá? Ele sabe qual é a minha posição. Tá? Agora, dizer que é o teto de gastos com outra roupagem, pelo amor de Deus. Tá? Isso é incorreto por várias razões. Para começar, que o teto de gastos era uma norma constitucional. O arcabouço fiscal não é. Segundo lugar, que o teto de gastos previa o congelamento em termos reais dos gastos primários da União.
embora, como eu te tenha dito, ao longo do governo Bolsonaro, eles foram fazendo umas clarabóias no teto de gastos, por assim dizer, né? O arcabouço fiscal, não. O arcabouço fiscal prevê a possibilidade de crescimento das despesas primárias em, no mínimo 0,6% ao ano. Por que esse valor? Porque é o valor que corresponde ao crescimento da população brasileira. Então, olha só, a primeira diferença entre teto de gastos e o arcabouço fiscal. Enquanto no teto de gastos, se ele fosse respeitado a fórceps, o gasto primário da União per capita iria cair ao longo do tempo, porque ele está congelado e a população cresce. No arcabouço fiscal, no pior cenário, o gasto primário per capita permanece constante. Tá? Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença é de que a estratégia de ajuste fiscal passa a olhar não apenas a despesa da União, mas também a receita da União. E essa tem sido a estratégia do ministro Fernando Haddad. Quer dizer, ele tem ido atrás de receita tributária, procurando fechar buracos de vazamento de arrecadação de impostos, né? Lembra também da questão dos fundos, né? Os fundos offshore, os fundos específicos, que não pagavam imposto ou pagavam um imposto muito mais baixo de que nós, mortais da classe média, pagamos para os nossos fundos de investimento. Né? Então, é uma estratégia de ajuste fiscal que olha a despesa e olha a receita. Okay? O que você pode dizer, né? E aí eu acho, essa crítica eu já fiz para o ministro, inclusive, é que o cenário que eles construíram, que a equipe do Ministério da Fazenda construiu, para a evolução da receita tributária no período 2023-2026, é excessivamente otimista. Por ser excessivamente otimista, como você também tem uma regra de resultado primário devido à lei de responsabilidade fiscal, isso não foi o Haddad que criou, tá? Então, vai chegar uma situação em que, provavelmente esse ano, em que o governo, para poder cumprir com a meta de resultado primário, ele vai ter que fazer contingenciamento de gasto, tá? Que você tem um gasto que está aprovado na lei orçamentária anual, mas que não pode ser executado porque você tem que entregar uma meta de resultado primário no final do ano. Tá? Lógico, a meta também foi flexibilizada, porque agora é uma banda. Tá? Você não se compromete com um número do tipo 102 bilhões 453 mil e 45 centavos. Não. Quer dizer, tem uma banda. Tá? Então, isso já dá mais flexibilidade. Tá? Agora, o que eu acho que foi o erro, tá, da equipe econômica, eu acho que um erro que foi induzido pela pressa de entregar o arcabouço fiscal, né, foi considerar um cenário de evolução de receitas, né, inclusive receitas que dependiam de decisões judiciais, de mudança da legislação, etc., que nada disso está garantido, né, um cenário excessivamente otimista, e aí o governo pode se comprometer. Foi o que aconteceu agora. Quer dizer, o Haddad, no primeiro semestre, tinha se comprometido com um déficit de 100 bilhões. Mas aí tiveram os precatórios e teve o estorno do dinheiro do ICMS. Ora, isso era uma despesa imprevisível? Não, não era imprevisível. Ela é extraordinária, no sentido que só vai acontecer esse ano. Mas ela estava longe de ser imprevisível. Então, se o Ministério tivesse tido um pouco mais de calma, tá, e de cuidado em fazer contas, eles teriam feito umas projeções mais realistas de receita, né, e isso é que é fundamental para ter credibilidade. Quer dizer, eu vivo dizendo isso. Credibilidade não é você anunciar uma meta super rigorosa e chegar no momento de mostrar o resultado e não conseguir obter. Quer dizer, credibilidade você ganha em anunciar que você vai fazer uma coisa ou que você vai obter um resultado e você de fato obter esse resultado. É assim que se ganha credibilidade. Não
dando uma de macho man, não, eu vou fazer isso porque é desse jeito, não sei o quê, eu vou mostrar que eu sou austero, não sei o quê. Isso realmente não é uma estratégia muito inteligente. Professor, o senhor falou um pouco sobre isso, mas eu quero que o senhor aprofunde mais sobre essa questão da política do déficit zero, que inclusive existe uma discordância interna dentro do PT em relação a esse conceito, a essa política que o Haddad apresenta, né? Inclusive a presidenta nacional do PT já deu declarações públicas, enfim, o PT lançou um documento que se contrapõe a isso. Para ti, essa política do déficit zero, ela pode produzir bons resultados ou ela realmente ameaça o governo, né, de que o governo consiga executar as políticas públicas necessárias para manter a sua base coesa e para garantir, né, uma melhora de qualidade de vida mesmo das pessoas? Então, aquilo que eu estava te comentando. Na verdade, a meta de déficit zero para 2024, ela foi definida no primeiro semestre de 2023 com base em expectativas de receita que foram frustradas. Tá? Inclusive, eu já falei isso para o ministro, tá? Que é melhor reconhecer que precisa ajustar, porque é impossível. A gente não vai conseguir déficit zero em 2024. Vai acontecer alguma coisa, tá? Uma parte vai ser contingenciamento, mas outra vai chegar um momento, não sei, março, abril, maio, que eles vão mudar a meta. Tá? Então, assim, não é uma política de déficit zero. Quer dizer, o que o Haddad desenhou foi um arcabouço de estabilização da dívida pública, em que ele se comprometia com metas, vamos dizer assim, crescentes, né, de obtenção de resultado primário, mas uma estratégia bem gradualista, só que ele errou nos números. Esse foi o problema. Ele errou nos números. Eu não tenho nada contra a estratégia dele, a estratégia está correta. Tá? Realmente, você precisa, para estabilizar a dívida pública, evitar que esse negócio aumente continuamente. Também não existe número mágico, tá? Não, se chegar a 80% é o fim do mundo. Não, não é isso. Mas, realmente, você precisa, até como um fator para estabilizar, né, os mercados financeiros, porque se os mercados financeiros se estabilizam, você tem volatilidade na taxa de câmbio, você tem volatilidade na bolsa, você tem volatilidade na taxa de juros, aí tudo isso é repercutido pela imprensa, e o pessoal fica comentando, isso acaba atrapalhando o governo. Tá? Então, você tem que ter estabilidade. Agora, a estratégia está certa, o problema foram os números. Os números estão errados. Os números são irrealistas. Né? Então, o que eu já sugeri para o ministro, já disse publicamente, é o seguinte: refaçam as contas. Né? Refaçam as contas. Mais do que ceder à pressão pontual, tá? Refaçam as contas. Tá? De maneira transparente, podem chamar e o melhor é que sejam pessoas que não tenham interesse direto no assunto. Se chama o pessoal do mercado financeiro, não, porque esse pessoal tem interesse. Tem interesse, claro. são os economistas acadêmicos. Questionando, né, também, Sim, né? não. Você tem que chamar pessoas cujo salário não dependa das ações da política econômica. Esse é o ponto. Tá? A imparcialidade, no caso, é você chamar pessoas cujo salário não dependa das ações de política econômica. Tá? E aí são os professores, né, das universidades públicas, universidades privadas também, como as PUCs, etc., mas para discutir os números e assim, e chegar a números mais realistas. Eu, repito, não tenho problema com a estratégia do ajuste fiscal, do arcabouço fiscal do Fernando Haddad, agora o que eu tenho sim é problema com os números. Esses números são irrealistas. Uhum. Professor, uma última pergunta antes de eu trazer aqui a participação dos nossos espectadores. Com alguns cientistas políticos que vêm analisando a política hoje, com o crescimento da extrema-direita e com o debate ideológico muito demarcado, né, pela posição que a extrema-direita toma em relação à política,
tem dito que a economia já não é mais o central do debate. É o pano de fundo, mas não é o central do debate na política, inclusive no Brasil. O senhor concorda com essa afirmação? E por quê, né? Olha, quer dizer, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quer dizer, assim, pelo que eu vejo, inclusive da família da minha mulher, a minha família não, que, assim, eu não tenho família no Brasil, né? Eu tenho descendência espanhola, então todo mundo, tá todo mundo na Espanha. Mas, de fato, quando eu pergunto, mas vem cá, qual é o problema que vocês têm com o Lula? Vocês estão ganhando meu dinheiro? Assim, tá bom, assim, na lata, vocês estão ganhando dinheiro? Não, é porque roubou, que não sei o quê, e o Bolsonaro não fez nada? Então, assim, eu acho que existe uma questão, assim, eu vou me arriscar, porque, assim, eu sou economista, tá? Então, dar pitaco fora da minha área é sempre um risco, tá? Mas eu acho que existe uma certa necessidade de autoafirmação dos próprios valores, entende? Então, o que acontece? Um governo, como o governo do presidente Lula, ele é um governo bastante heterogêneo, né? Quer dizer, o Lula, pessoalmente, eu não acho uma pessoa muito de esquerda ou radical, muito pelo contrário, tá? Ele é uma pessoa conservadora, não vou dizer conservadora, porque isso também tem uma conotação ruim, mas, assim, é uma pessoa conciliadora, quer dizer, que procura conversar com todo mundo, ouvir todo mundo, etc. Quer dizer, mesmo em temas como do aborto, ele não tem manifestações que sejam estridentes, né? Mas vamos dizer assim, tem um label que chama de esquerda, que entra todo mundo, né? E aí, para uma parte considerável da população brasileira, são valores que eles não gostam, entendeu? No final das contas, eu acho que é isso, tá? E tem a questão das redes sociais, tem a questão das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, inclusive um padre amigo meu, que é de Minas Gerais, que não é da direita, mas ele tem comentado comigo que ele recebe pelo WhatsApp as coisas mais absurdas, inclusive sobre vacina, etc., né? E que o fato é que a esquerda não sabe, ainda não aprendeu a lidar com as redes sociais, com o WhatsApp, com essas coisas. Porque chegam, assim, as coisas mais assim, inacreditáveis. Como a gente viu antes do 8 de janeiro, uma das cenas que me deixou particularmente impressionado foi de um rapaz que deveria ter uns 30 anos, gritando, dizendo que o Lula ia mandar invadir o apartamento das pessoas, que quem tivesse apartamento maior de 65 metros ia ter que dividir com outras pessoas, que e o banheiro da casa da família ia ser invadido, que não sei o que, ia ser uma coisa absolutamente absurda, né? E assim, se o Lula nunca tivesse sido presidente da República, você ainda podia pensar, mas ele foi 2 vezes. Mas ele depois foi a Dilma, nada disso foi feito, né? Quer dizer, eu não sei de onde as pessoas tiram isso, mas o fato é que as redes sociais, elas criam uma bolha de de posições autorreferenciadas, né? Aí as pessoas acham que primeiro, que elas são maioria, que não existe Brasil diferente daquilo que elas estão ali discutindo no grupo, e que tudo que elas recebem é verdade. Não, eu vi no WhatsApp. Bom, como lidar com isso, eu não faço a menor ideia, tá? Eu só posso te dizer que a minha percepção, como cidadão, tá, é de que é preciso uma estratégia para lidar com as redes sociais, porque do jeito que está, ainda é um instrumento muito forte de propagação de fake news e de realidade paralela. Tá? Porque, assim, objetivamente falando, se a gente olhar o ano de 2023, foi um ano bom. Quer dizer, o desemprego caiu, a inflação caiu, quer dizer, o preço dos alimentos caiu, o preço da gasolina caiu, o preço dos aluguéis também ou caíram ou ficou estabilizado.
Quer dizer, economicamente, não tem muito que as pessoas reclamarem, tá? Quer dizer, o Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente, aí tem aquelas críticas idiotas, mas o Lula está viajando muito, não sei o quê. Bom, mas ele é chefe de Estado, é para isso mesmo que ele tem que fazer para fechar negócios. Quer dizer, é muito melhor que o Bolsonaro, que não é recebido por ninguém. Tá? Quer dizer, enfim, mas é isso, eu acho que tem uma questão que é do mundo contemporâneo, tá? Que é a necessidade das pessoas de terem um sentido de pertença a algo. Tá? E aí, isso a gente vê, por exemplo, os movimentos regionalistas europeus, por exemplo, a coisa da separação da Catalunha, que do ponto de vista econômico é dar 2 tiros no pé, né? Porque se a Catalunha se tornasse independente, ela deixaria de ser parte do euro e da União Europeia no mesmo dia, o que seria ruína econômica para a Catalunha, mas eles ficam insistindo nessa história, entendeu? E por quê? No final das contas, vem cá, qual é o problema? Vamos lá, objetivamente. Se tem alguma coisa que o governo espanhol proíba vocês de fazer, vocês não podem falar na sua própria língua? Pode, eles podem, inclusive, nas escolas, na faculdade, você pode optar por fazer o curso ou em castelhano ou em catalão. Então, assim, o que é que tem de, assim, objetivamente, o que mudaria a vida das pessoas se a Catalunha deixasse de ser parte da Espanha? Bom, eu digo que o que mudaria é que a situação econômica da Catalunha iria piorar muito do ponto de vista econômico. Mas as pessoas, é isso, uma bandeira e não sei o quê, e não somos uma nação, não sei o quê, patati patatá. Bom, e um pouco, me parece, o bolsonarismo. Né? É uma ideia, e assim, aquela ideia, na verdade, quando eles vestem a camisa do Brasil, no fundo eles estão dizendo que o Brasil é nosso. Né? E eu escutei isso antes das eleições. Né? Eu falei, não, o Brasil também é meu. E eu discordo do Bolsonaro. Eu sou tão brasileiro quanto vocês. Perfeito, professora. Vou chamar para cá Fernando Drummond para ler as mensagens que chegaram. Bora lá, Fer. Vamos lá. Jussiel de Lucena. Cadê o peixe e o equipamento dessa pescaria? Ou eles são muito mal pescadores, ou eu não sei. Rosângela Lozada, força, Fernando, beijo, Mafê. Aí a minha amada Georgia Trota, que chegou aqui, estou na rua, mas vim ajudar vocês. Além disso, ela deu um outro generoso pingo e faltam 156, gente. Se 156 pessoas derem R$1, a gente bate a meta. Queria agradecer ao Tiago Augusto, que presenteou o DCM com uma membresia, e a grande Janete, que deu 2 membros de presente para essa comunidade. Rosemary Rocha, não dá para pegar dinheiro com a China para pagar a dívida interna? Pergunta de aluno da 5ª série. Dá raiva esta extorsão dos donos do capital, professor. Professor, por favor. Oi? Por favor, responda para a Rosemary se dá para pegar dinheiro emprestado da China para pagar a dívida externa brasileira. E se seria uma boa jogada? Olha só, o Brasil não tem dívida externa. Tá? Na verdade, o Brasil é credor líquido. As nossas reservas internacionais são maiores do que a nossa dívida externa. A dívida brasileira é dívida interna, é dívida de brasileiro com brasileiro. Né? Por isso que ela não é uma situação problemática, ela é muito mais... Na verdade, desculpa, eu que fiz a pergunta equivocada. Ela perguntou sobre pagar a dívida interna, pegar dinheiro com a China para pagar a dívida interna. Bom, trocar a dívida interna por dívida externa não é uma coisa inteligente, tá? Porque a dívida interna é da gente com a gente, tá? E é em reais. O real é a nossa moeda. Se a gente tiver que pagar... É a mesma coisa quando a gente pegava dinheiro com a FMI. E aí eu quero colocar um ponto importante, tá? Eu não tenho simpatia pelos Estados Unidos. Agora, tem muita gente na esquerda que acha que a China é boazinha, tá? A China é um país soberano que tem os seus próprios interesses, tá? Então, cuidado para o Brasil não entrar de bobinho na história, achando que a China é boazinha e que vai nos dar presentes, tá? Isso não é verdade. A China é um país que tem interesses, como o Brasil tem interesses. Eu costumo dizer que países não têm amigos, países têm interesses. Então,
O Brasil tem que negociar com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, com quem quer que seja, com base nos interesses nacionais brasileiros. Quando for mais vantagem com a China, é com a China, quando for mais vantagem com os Estados Unidos, é com os Estados Unidos. Perfeito, professor. Muito bom lhe ouvir, viu? Foi ótima a nossa conversa. O DCM está sempre de portas abertas aqui para lhe receber. Tá certo. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. E que, enfim, que fiquem todos bem. Obrigado, valeu, professor. Grande abraço. Tchau, tchau.